perdido ele me achou. Amém. Graças a Deus. Então, em João capítulo 12, versículo 24. Na verdade, eu vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra, não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. Amém. Então vocês são um desses frutos. Se o grão de trigo não tivesse caído na terra, a vida do grão de trigo não poderia vir sobre nós. Amém? Deus abençoe. Sabemos que a terra ela vai dar conta de tudo que pisou sobre ela. Tudo que pisou sobre a terra. Cada ser humano que pisou sobre a terra. Cada animal que pisou sobre a terra. Cada dinossauro que pisou sobre a terra. Que a Bíblia diz que a terra tem que devolver tudo. O irmão Branham chega a dizer que antes da queda, os dinossauros eram tão bravos como um gatinho é bravo. Gente, se existem ossos, essas coisas têm que voltar à vida. Amém. Estavam vivos um dia. Por que foram extintos, eu não posso dizer para vocês. Mas naquele dia saberemos disso. Amém. Deixa a ciência que corra atrás, querendo saber de meteoro que caiu na Terra. Tem umas pessoas que ainda brincam. Quando vê alguém que não sabe nada, não entende nada, eu já vi a pessoa fazendo isso. Vem meteoro. Menosprezando a pessoa. Né? Mas nós sabemos que estamos aqui porque nós somos cumprimento da palavra de Deus. Amém? Estamos aqui para cumprir a palavra de Deus. Sem a revelação da palavra, você não vê o pecado. Sabia disso? Você não percebe o pecado, porque o pecado ele é igual à verdade. Você vê como que as pessoas se perdem? Elas pensam que o pecado é só essas coisas que você vê aí fora. O pecado ele é igual à verdade. Satanás ele está agindo de um jeito para você não perceber ele e adorar ele pensando que está adorando a Deus. Aí você está em pecado e não sabe. Mas nós somos trajetória da semente. Nós somos a trajetória do trigo. O grão de trigo teve que cair na terra. Existem pessoas que quando elas pregam a mensagem, ou no mundo denominacional, tem pessoas que aplicam o grão de trigo somente em Jesus. Se Jesus foi o grão de trigo e você é irmão dele, você é trigo também. Você é trigo. E se você é um trigo como ele foi, você tem que passar pelo mesmo processo. Você tem que ter amor como ele teve. Você tem que se preocupar pelos seus irmãos como ele se preocupou com você. Porque somos trigo. Ele foi o primeiro. E nós somos os outros grãos que vieram depois. Então, por ele não ter morrido e ressuscitado, ele morreu e ressuscitou. Se ele não tivesse ressuscitado, você não tinha esperança. Mas ele ressuscitou, mostrando para você que se você crer na palavra, a mesma coisa que aconteceu com o grão de trigo acontecerá com os outros. Amém? A menos que partimos aqui antes. Amém, amados? Amém. Então nós vamos falar um pouco sobre o grão de trigo, a trajetória desse grão de trigo. Para você não aplicar essas coisas só em Jesus, Mensageiro disse, na mensagem Eventos Modernos, que são esclarecidos por profecia, ele disse, note, ele a comparou a um grão de trigo. Ele a comparou a um grão de trigo. Quem? Ele disse, a noiva. Ele comparou a noiva ao grão de trigo. A razão porque Deus teve que deixar que isso prosseguisse assim. Aquela fina igreja
genuína de Pentecostes foi estabelecida nos dias de Pentecostes. Tinha crescido e crescido nos dias de Pentecostes. Até ser uma grande igreja. Ela cresceu tanto que chegou a ser uma grande igreja. Ela tinha que cair na terra naquela era da Idade Média, na era negra. Naquela era a igreja precisou morrer. Mas por que ela precisou cair na terra? Porque é trigo, o trigo precisava ser plantado. Ela precisou cair. Ela precisou ser enterrada como toda semente é. Então, amados, nós precisamos cair na terra. Se você não cair na terra e morrer, como que você vai dar fruto? Porque Jesus disse, o grão de trigo teve que cair. O irmão Branham chega a dizer que se Deus não poupou Jesus, Ele não vai poupar você da prova, de certas coisas que está vindo sobre a igreja. Deus seria injusto, né? Mas Deus é justo. Ela tinha que morrer, de modo que pudesse brotar. A igreja precisava brotar. Quando ela precisava brotar? O irmão Branham disse, na reforma novamente. Ela brotou na pessoa de uma reforma. Você veja bem, a igreja brotou em uma pessoa. Que pessoa que foi essa? O irmão Branham disse, ela precisava brotar em uma pessoa da reforma. Martinho Lutero. Os católicos odeiam Martinho Lutero. Uma vez uma senhora da igreja católica, ela ficou brava comigo, viu? Porque o Martinho Lutero, tudo o que precisava fazer contra a igreja católica, ele fez. Então, como que essas pessoas vão gostar de Lutero? Não tem como. E vocês observam que a igreja, ela começou a brotar através de Lutero. Gente, a igreja começou. O conhecimento que você tem hoje está acima do conhecimento que Lutero tinha. Sabia disso? Estamos falando de um homem que trouxe a palavra. E hoje eu estou conversando com um povo sentado aqui, que eu creio, que tem um entendimento acima de Lutero. Porque o irmão Branham está dizendo que a palavra estava começando ali. O talo estava começando ali. O que é talo? Muitas vezes algumas pessoas conhecem como caule. É o talo, onde está saindo a planta ali. E ali estava começando a igreja. A igreja agora estava encarnando em um homem. A palavra em um homem. E dali, do mesmo modo de um talo de trigo, brotando. A primeira coisa que brota, o que é a primeira coisa que brota em um talo? O irmão Branham disse, há duas pequenas folhas ali, porque é apenas um talinho. Às vezes você olha aquela plantinha ali, ó, se você não adubar, de repente ela pode até morrer. Mas ali em Lutero era apenas um talo. Observa que a vida estava ali. O trigo estava ali, a vida do trigo estava ali. Então continua crescendo mais folhas. Levantou-se Martinho Lutero. Então depois veio Zwinglio. Depois teve outros que veio Calvino, através do plantio. E assim sucessivamente, Calvino, e à medida que avançavam, a palavra ia avançando, a planta ia crescendo, a vida tinha que continuar. É por isso que hoje você é a continuação de Martinho Lutero.
Ó, o Wesley foi a continuação de Lutero. Os pentecostais, que teve o movimento pentecostal, 1906. Ali foi a continuação de Wesley. E nós somos a continuação de tudo isso, porque a vida continuou e eles ficaram para trás. Amém, amados? Amém. Irmão Bruno ainda diz, olha, finalmente chegou a ser uma borla. Olha a trajetória do grão de trigo. Você tem que ver que as igrejas pararam. Aqueles que receberam a palavra, eles pararam no tempo de Lutero. E a vida continuou. É a trajetória sua. A vida continuou. Até chegar à borla. Agora, isso foi John Wesley. Já estava acima de Lutero. Era na era de Wesley. Houve um desprendimento do pólen. Dali veio os pentecostais. Tão parecido. Exatamente como o grão de trigo verdadeiro. Da mesma forma que você olha para o talo. Mas se você toma esse trigo e o de casca, não há nenhum grão nele, de modo nenhum. É somente uma casca na forma de um grão. Então as pessoas, quando ela olha naquela casca, que nem a gente morou muito tempo na fazenda, irmão Zé Mário já colheu arroz. Aquilo que você está colhendo ali, ali está o arroz e a casca sobre ele. Mas quando você olha ali, você fala assim, olha quanto arroz está naquele pé. Mas muitas vezes o que está ali é só a casca. Como que você vai aproveitar o arroz? A casca tem que sair, para que você possa colocar aquele arroz na despensa. Muitas vezes a gente socava, né? Para sair a palha. Então muitas vezes a pessoa tem que levar chibatada na igreja. Tem que levar um safanão. Ah, você não deveria ter falado daquele jeito. Se você não falar, a casca não sai. Se você não bater, a casca não sai. Então a pessoa está olhando ali, está vendo o arroz ali, mas é casca. Quando você começar a limpar, a gente colocava o arroz num determinado lugar, se assoprava assim, a casca subia tudo. A palha. O milho, você olhava aquele pé de milho assim, você via quantas espigas. Mas a hora que você abria, tirava a palha, você olhava, só tinha um sabugo ali. 2 ou 3 grãozinhos não tinham vingado. Eu quero que você entenda que é dessa forma as pessoas que se dizem cristãs. Você está olhando a casca. Você está olhando a palha. Mas a palha ela é muito importante. Amém. Se você parar e olhar a serventia da palha, porque se não for a palha, o sol bate na semente e mata ela. Então a palha, a casca do arroz, do trigo, tem que estar sobre ele, para quando a luz do sol vir, não matar a vida, não matar a semente que está ali dentro. Isso aconteceu no movimento pentecostal. Por quando as pessoas dizem, eu sou batista, eu sou assembleia, é tudo palha. Mas um dia você estava na palha, na casca. Amém. Só que a vida continuou, a vida tem que continuar. Da mesma forma que quando você planta a semente, você vê que aquilo vai crescer. E a vida não para. Não tem como você falar para o seu filho, filho, para de crescer. Ele vai passar você, vai ficar mais alto do que você, vai ficar mais inteligente. Dizem que nossos filhos é a nossa parte melhorada, né? Alguma coisa assim. Amém. Então você não tem como você interromper a vida. Não tem como. Então o trigo, ele tem que vir, ele tem que brotar. Ele tem que chegar à existência.
Então os pentecostais, quando chegou a era pentecostal, a vida estava na palha. A vida estava na palha. Mas só que chegou um momento que o trigo precisava sair dali. Você não é casca mais. Você está num aprendizado acima dos pentecostais, acima dos laodiceanos. Gente, quem não entende a doutrina, quem está fora da doutrina, é denominação. Não estou falando dessas igrejas aí, estou falando daqueles que não estão na doutrina. Ouviu de um profeta, mas não estão na doutrina. É palha, é casca, mas um dia você saiu dali, porque você é trigo. O irmão Branham diz que o trigo ele precisa avançar. Então o irmão Branham diz, quando você é de casca ali, você vê que não existe trigo ali. É somente uma casca na forma de um grão. Mas é colocado ali com um propósito. A casca é colocado ali por um propósito, ele está dizendo. E que propósito é esse? Ele diz, para proteger o grão. Se o sol atingi-lo assim, ele o matará. Mas só que quando o grão nasce, quando o grão sai, aí ele está pronto para receber a luz do sol. Ele não estava maduro ainda. Mensagem de liderança. O irmão Branham diz, o primeiro grão de trigo, qual que é o primeiro grão de trigo? Ele diz, o primeiro grão de trigo, o noivo, teve que cair na terra para se levantar novamente. Assim fez a primeira noiva que nasceu no Pentecoste. Não é o movimento pentecostal. O Pentecoste é quando Pedro estava com a palavra. Quando Pedro disse, arrependei-vos cada um de vós. Quando aquelas pessoas olharam e falaram para Pedro assim, ó, o que faremos nós para ser salvos? Você percebe que eles queriam se salvar? Muitas vezes era trigo conversando com Pedro ali. O que faremos nós para germinar? O que faremos nós para ser salvos? O irmão Branham diz que Pedro, com o Espírito Santo nele, Pedro disse, arrependei-vos. E cada um de vós seja batizado no nome de Jesus Cristo, para perdão dos pecados, e recebereis. Então, mas só que a palavra tinha que estar em Pedro. Você observa que a palavra estava num grão de trigo já. Então você observa que o irmão Branham está dizendo que a noiva que nasceu no Pentecoste é aquela noiva que nasceu vindo através dos apóstolos. Essa noiva, essa igreja, essa noiva teve que morrer, teve que ser enterrada. Teve que passar pela era escura, como qualquer outra semente ser sepultada. Eles tiveram que morrer. Eles deviam fazê-lo. Porém, começou a crescer novamente em Lutero. A igreja de Pedro, dos apóstolos, começou a nascer em Lutero novamente. A vida começou a vir através de um homem. Veio em Lutero na primeira reforma. Não parecia a semente que entrou. Porém, era a luz daquele dia. Talo, então seguiu para a borda. Qual que era a borda? Ele disse Wesley. E da borda foi para o Pentecostes. O que é Pentecostes? O irmão Branham disse a casca, a palha. Mas a coisa continuou. Vocês observam que são 3 estágios, Deus é perfeito em 3. Ali a semente estava no talo, a vida estava no talo,
do talo foi para a borla, da borla foi para a palha, que é a casca, e da casca jogou o trigo para fora. O trigo nasceu. Mas e agora que o trigo nasceu, está tudo bem? Se você não prestar atenção nessas coisas, você perde tudo que Deus está fazendo. Mas quando o trigo já nasceu, aí para trás já ficou o talo, já ficou a palha e já ficou a casca. E da casca saiu o trigo está fora de Laodiceia, o trigo está fora do sistema denominacional. Amém. Aí a pessoa, é por isso que muitos não entenderam a mensagem. Agora que eu já nasci, já saí da casca, eu sou o trigo. Acabou o problema? Não. Mas o que tem que acontecer com o trigo agora? O que não era para acontecer quando ele estava na casca. Agora o trigo ele tem que ficar na presença do sol para amadurecer. Amém. Tem um outro estágio do trigo. Não é porque agora você é trigo que você está salvo. Agora eu vou no arrebatamento porque a palha já ficou para trás. Vocês observam que as pessoas estão perdendo esses estágios do trigo. É somente o trigo que vai entender os estágios dele. Você é trigo, você vai entender seu estágio. Você saiu da casca? Ótimo, agora você precisa da luz do sol para você amadurecer na palavra de Deus. Quando a criança nasce, o trigo nasceu, a criança nasceu. Agora o papai Deus vai te ensinar. Agora o papai vai te instruir na palavra. Agora você está amadurecendo, você está aprendendo um pouquinho mais hoje. Amanhã você aprende um pouco mais. Você sabe muito mais do que o ano passado. Você sabe muito mais do que o mês passado. Por quê? Porque você está amadurecendo. Mas para o trigo amadurecer, eles têm que estar na luz do sol. Mas tem muitas pessoas que não estão, são trigo, mas não estão na luz do sol. Ah, mas eu estou na doutrina, mas tem sol ali. A luz do sol está pairando sobre você. Se não estiver, por mais que você seja trigo, só vai no arrebatamento os trigos que amadureceram. Amém. Os que não amadureceram vai ficar para a tribulação. Não pensa nos denominacionais. Vai ficar denominacionais e trigo. Só que esses trigos que não receberam a luz do sol. Agora você que recebeu essa luz levará você com ele. Porque a vida se manifestou e agora ele está amadurecendo. É por isso que a palavra diz, o irmão Brano diz, quando o último eleito entrar, o irmão Oliveira diz que o último eleito, quando ele entra, ele precisa ser treinado. Então, quando você está sendo treinado, você está sendo amadurecido na palavra. Você está no processo do amadurecimento. Amém? Eu não vou prolongar, porque estamos num culto de ceia. Tinha mais alguns parágrafos da mensagem. Mas eu quero que você entenda que você é trigo. Amém. Se você não entender o estágio da vida, você não é trigo. O trigo, você veja bem que quando foi plantado o trigo, o que nasceu depois era igual a que colocou no chão. Se você plantar uma manga, não tem como você colher laranja. Tem que ser igual aquele caroço de manga que você colocou lá embaixo, aquela semente que estava lá embaixo. Então, se houve um Senhor que morreu por você, a vida que estava nele está aqui para te amadurecer. Amém. O sol da justiça, esse Deus mesmo, em 1933, quando ele se manifestou, se deixou fotografar, se deixou conhecer, ele estava dizendo, eu estou aqui para amadurecer vocês. Amém? Então, o amadurecimento tem que estar somente no trigo original. Essa parte está terminada, porque nós vamos passar para a parte da Santa Ceia agora. Eu vou pedir para o irmão Marinho encerrar essa parte, cantando o hino para nós, amém? Que Deus abençoe os irmãos.
Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. 183. Amém? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali verteu. Eis nesse sangue lavados, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Ó, quão profundas as chagas que nos provam quanto Ele amou. Eis nestas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvos que a neve, o teu sangue nos torna, Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós a ti confessarmos e seguirmos
Deus. Está terminada essa parte, amém? Em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus.